Hoje estamos dando início a mais um encontro, mais uma aula falando de probabilidade. Hoje falando da distribuição de probabilidade normal. Mas antes de continuarmos, gostaria que você deixasse aqui o seu like, os seus comentários logo abaixo desse vídeo, foi importante para você, e que curta, se inscreva e compartilha com os amigos. Compartilha com as pessoas que você conhece se esse vídeo está fazendo sentido para você. E com certeza o fará. Bom, deixando aqui de conversa, vamos para o que interessa e o que nós viemos fazer aqui. Eu sou a professora Maria Helena, sou professora de matemática e vamos à próxima tela. Bom, na nossa próxima tela, o que nós temos aqui? De fato, o que é uma distribuição normal, né? A definição de distribuição normal. Então, ela é uma distribuição normal contínua, né? O que é uma distribuição normal contínua? Ela tem intervalos de classe, ou seja, ela vai vir através de uma sequência de informações como se fosse construindo um histograma. Quando a gente constrói um histograma ou um gráfico de colunas, a gente percebe que ele vai fazendo a ideia, formando as colunas, né? E a seguir a gente coloca, se a gente for traçar uma linha imaginária, ele vai dar exatamente o que está aí na tela de vocês, que são essa ideia do sino, ó. Então, a distribuição normal de probabilidade, ela tem a forma de um sino. Então, ó, vou grifar aqui para vocês, só para vocês entenderem, ó. E quem que descobriu, quem foi o precursor de tudo isso? Foi o Carl Friedrich Gauss, né? Que ele, lá em 1809, ele descreveu essa distribuição e a caracterizou como a forma de um sino. E ela é simétrica. Simétrica em torno de quê? Em torno da média. Então, olha só que interessante, ó. Se a gente traçar uma linha aqui no meio, ó, acompanhe na tela comigo. Aqui no centro, ó, eu tenho a média. A nossa média aqui, ó, a nossa média populacional de um banco de dados. Opa, sumiu o meu traço. Uma média populacional aqui. E aí a gente vai perceber que tanto à direita quanto à esquerda nós temos 50% dessas informações, ó. Somando vai dar os nossos 100%. Probabilidade a gente pode escrever ela em decimal, né, 0, eu aconselho deixar 4 casas depois da vírgula, porque se a gente quiser transformar em porcentagem, nós também vamos ficar, né, com 2 casas depois da vírgula. Então, multiplicado por 100, a gente vai ter ela aí. Bom, enfim, por que ela está relacionada à média e por que está relacionada também ao desvio padrão, que eu não falei para vocês aqui? Porque ela vai falar assim, mais o desvio padrão, menos o desvio padrão. Se vocês assistirem o vídeo que eu falei o cálculo de média, mediana, moda, desvio padrão, o anterior a esse, vocês vão perceber que lá nós discutimos também a questão do desvio padrão. E o desvio padrão, ele serve para quê? Para dar essa margem, como uma estimativa de margem de erro. E nós vamos perceber que quanto maior for o meu desvio padrão, maior ela vai ficando achatada. Olha só, olha a vermelhinha aqui, ó. Isso aqui significa que a distribuição normal, ela tem aqui um desvio padrão alto, então ela vai ficando achatada. E quanto for menor o desvio padrão, a gente vai perceber na outra aqui, ó, quanto menor esse desvio padrão, a gente vai percebendo que ela vai ficando mais com uma pontinha maior, né? Então, a gente tem aí a azulzinha, que o desvio padrão ele é menor. A verdinha, né, que ela tem um desvio padrão, tá ali no meio. E a vermelhinha que tá com desvio padrão um pouco mais alto em relação à média. Então, ela vai ficando, a gente vai percebendo que ela é maior, o desvio padrão é menor. Os próprios valores aqui já vai dizendo isso pra gente, ó. Olha aqui, ó, ele já traz aqui pra gente como 1, né, o desvio padrão. Então, ela começa a ficar mais achatadinha. Se o meu desvio padrão for um pouquinho menor, ela vai ficando menos. Quanto menos achatada, melhor as informações, mais próximo do valor real eu vou ficando. Bom, nas telas seguintes, a gente vai entender que tudo que eu procuro é essa área. Olha aí, ó, eu coloquei algumas áreas aí, depois nós vamos fazer alguns cálculos para entender esse processo. Então, nós temos uma área aqui, ó,
nessa curva, aí nós vamos ter uma outra aqui que está rachurada de verde, uma outra que está num azulzinho, aí tem um outro pedacinho aqui, ó, que é onde ele está procurando, aqui sempre é onde o problema quer, a situação o problema quer, tudo bem? Então vamos para a nossa próxima tela, para a gente entender um pouco melhor quem é essa distribuição normal. Essa distribuição normal ela é definida aqui por dois parâmetros, que é a média e o desvio padrão. Então aqui, ó, nós temos a média, ó, que tá aqui, então eu tenho a média e eu tenho também o desvio padrão. Então, ó, desvio padrão, média. Aí nós temos aqui um cálculo que é feito para encontrar essa função. Então nós temos a variável aleatória, nós temos a média e nós temos o desvio padrão da distribuição. Então, partindo daí, o que nós temos? Que quanto maior o meu desvio padrão, tá? Maior é a dispersão e a curva tende a ficar mais chata. Que eu falei no momento anterior, na tela anterior. Isso quer dizer, ela vai ficando mais distante da média. Então, quanto mais distante da média, né, maior é a minha dispersão. E a probabilidade, ela vai ser sempre a área da curva. Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu tenho uma curva aqui, ó. Olha isso. Aqui está a minha média. Eu vou chamar ela de zero, porque é o que nós estamos começando. Eu quero esse pedaço aqui, ó. Então, isso aqui é o que a gente chama de área da curva. Ou, se eu quiser toda ela, 100%, eu vou pegar toda a área da curva. Tá bom? Então, essa é a ideia aqui que nós vamos estar estudando. Onde eu me encontro nisso. Eu costumo dizer que o visual, ele traz pra gente um melhor significado. Eu consigo entender melhor. Tudo bem? Mas não é assim tão simples eu sair fazendo, né? Eu não posso pegar qualquer valor e sair fazendo. Eu padronizo. Então, a gente chama de normal padronizada. E a gente padroniza fazendo o quê? Ó, utilizando essa fórmula de transformação aqui. Ó, essa é a fórmula de transformação. Quem é o Z? É a normal padronizada. Ó, variável normal padronizada. Tá aqui, ó. Eu padronizo. Então, o Z para mim significa padronizar. Quem é o X aqui? O X é o que o problema está me dando. O que o problema quer? O problema quer o quê? Então, ó, é a minha pergunta. Ele está me dando a média? Então, aqui, ó, é a média. Tá? E aqui o meu desvio padrão. Se eu não tenho esses dados, eu vou o quê? Vou calcular, vou achar a média e o desvio padrão. Se eu já tenho, se o problema já me deu esse desvio padrão, eu só vou aplicar no problema. Então, o Z, normal padronizada. Essa informação aqui do X é o que o problema está pedindo, onde ele está querendo chegar. A média dada por ele e o desvio padrão. Tudo bem? Bom, antes da gente ir para os cálculos, eu trouxe aqui para vocês, só para vocês entenderem, utilizar. Se você faz administração, onde que você utiliza a distribuição normal? Tá? Em finanças, no marketing, gestão de estoque, controle de qualidade. Em finanças, ele vai falar que é para modelar o controle, modelar o retorno de ativos financeiros, como as ações, os títulos, o que é uma variável aleatória contínua. Isto é, importante para a gestão de portfólio. Bom, vamos lá. Então, aonde que nós utilizamos a distribuição normal? Na administração, nas finanças, olha aí, ó. Vou só dar um exemplo aqui. Modelar o retorno dos ativos financeiros. No marketing, modelar o comportamento do consumidor. Olha aqui que ele está colocando, ó. Modelar o comportamento do consumidor. Aí, se a gente vem aqui para a gestão de estoque, ó, o que ele está dizendo aqui? Que é a demanda de produto. Então, quando tem muito produto saindo, tem muito produto sendo solicitado dentro da empresa, ó, tá saindo muito, então, controle de gestão de estoques. Controle de qualidade, então eu vou modelar a distribuição de medidas de qualidade, permitindo que a empresa determine se os produtos estão dentro de suas especificações para tomar as devidas decisões. Então, nós vimos aqui, nesse ponto,
onde eu utilizo na administração. E na logística, onde eu utilizo? Né? Eu estou fazendo curso de tecnólogo em logística. Onde eu vou utilizar isso, professora? Para que eu estou estudando isso? Né? Aí ele vai falar que para modelar os processamentos, os tempos de processamento, trânsito, né? Tempos de trânsito, tempo de espera, tempos de serviço. Olha onde é utilizado a distribuição normal. Então ele coloca aqui que ela é para modelar o tempo de trânsito de um produto entre dois locais. Então, por exemplo, eu tenho um distribuidor numa determinada região e eu vou levar isso para uma região, vamos supor, nós estamos aqui em São Paulo, eu vou levar para o Rio de Janeiro. Então, qual que é o tempo gasto para deslocar de São Paulo ao Rio de Janeiro? Então, ele chama aqui de dois locais, né? Dois locais. Deixa eu só pegar uma corzinha aqui para a gente grifar, ó. Dois locais, ó. Onde a média da distribuição é o tempo esperado de trânsito e o desvio padrão representa a variabilidade do tempo em trânsito. Olha que interessante, ele já vai trazendo para a gente aqui quem é a média, quem é o desvio padrão, né? Além disso, ela é utilizada para modelar a demanda de um produto ou serviço, tá? E ele coloca aqui, né, eu coloquei aqui e trouxe para vocês, que ela é modelada em torno de uma média esperada, tá? Então, fica aí a dica na logística, onde ela é utilizada. E na psicologia? Então, nós falamos da administração, falamos da logística, agora nós estamos falando da psicologia. E na psicologia, onde ela é utilizada? Tá? Estou citando aqui alguns exemplos de algumas áreas para vocês entenderem o quão ela é importante, né? Na psicologia, ela é utilizada aqui, ó, vocês vão perceber, na análise de dados, né? Então, ele é utilizado aqui nesse contexto. Por exemplo, analisar os resultados de testes psicológicos, como testes de QI, habilidades cognitivas, habilidades sociais, personalidades e outros. Para estudar a distribuição de características em populações, como altura, peso, inteligência, entre outros. E também analisar os resultados de estudos experimentais e de observação, né, os observacionais, para determinar se a probabilidade de que os resultados possam ter ocorrido ao acaso. Então, será que foi ao acaso ou esse existe mesmo e está dentro e está de acordo? Percebe? Então, nós vimos aqui em 3 áreas. Então, administração, logística e psicologia. Já dá para vocês entenderem. Ou seja, ela se aplica a todas as áreas do conhecimento. Bom, aí agora nós vamos para os nossos cálculos, né? Agora que nós precisamos entender. Já definimos a distribuição, sabemos o que é uma distribuição normal, entendemos como padronizá-la, mostrei para vocês aonde se aplica em algumas áreas do conhecimento e agora a gente vem para a nossa tabelinha de normal padronizada. Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão encontrar diversas tabelinhas dessa, tá? Que a gente chama ela de normal padronizada, ó, tabelinha de normal padronizada. Mas, professora, como que eu utilizo esse monte de números? É o seguinte, tá vendo a coluna? Ó, vou pôr uma setinha aqui, ó. Nós temos essa coluna e nós temos a linha, ó, aqui tem os números aqui, ó, grifados, olha. Tô circulando aí para vocês entenderem, ó. Então, nós temos aqui, ó, 0,0, como se eu estivesse brincando, eu costumo dizer para meus alunos que a gente brinca de batalha naval aqui, né? Como se a gente estivesse brincando de batalha naval. Então, por exemplo, vou pegar um número qualquer aqui, ó, 1,35. Como que eu vou achar esse 1,35? Eu venho aqui, ó, no 1,3, aí eu venho aqui, ó, no 5. O 5 eu vou vir aqui na coluna do 5, ó, e aí eu venho, olha aqui, ó. Então, eu tenho esse número, ó. Então, eu tenho aqui e aqui, ó. Olha aí na tela eu riscando para vocês entenderem. Então, 0,4115 é 1,35. Vamos pegar um outro número? Por exemplo, 2,97, ó. Então, eu vou pegar 2,9 lá no finalzinho da tabela, ó. 2,90, ó, 2,9
7. Aí eu venho aqui, ó, 7. 7 tá aqui, vou descer, vou descer, vou descer, vou descer. Cheguei aqui, ó, 2,97. Então, ó, olha aí qual o valor. 0,4985. Se eu multiplicar por 100, eu tenho 49,85%. É a área daquela nossa curva, do nosso sino lá, ó. Olha aí que interessante, ó. Vou fazer aqui do ladinho para vocês entenderem. Aí vem aqui, ó. A minha média eu vou chamar de 0, porque eu não sei qual é. Aí eu vou colocar 2,97, ó. 2,90. O desenho só para vocês entenderem como fica. Ó, tô desenhando a curva. O meio dessa curva, que é a minha média, lembra que tá aqui no centro? E ele tá falando que é 2,97, tá? E tudo isso aqui, ó. O meu 49,85, ó. O restante aqui, faltando, ó, deixei maior aqui, mas se a gente pensar, é o que falta para completar 50%. Tá quase 50%. Então, essa é a área que o problema quer. Aqui tá o meu, né, 49,85%. Tudo bem? Deu para entender? Bom, entendemos a tabela. O que nós precisamos fazer agora? Fazer os cálculos. Então, vamos lá. Eu vou, primeiramente, aqui, mostrar para vocês alguns exemplos dessa distribuição normal para ficar mais fácil, antes da gente ir para os nossos específicos exemplos. Ou seja, as nossas situações problema. Eu deixei uma tela em branco aqui para a gente dar uma sequência. Então, vamos lá. Bom, vamos agora para essa tela. Essa tela não tem nada e nós vamos fazer juntos, tá? Para vocês entenderem, ok? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui exemplos. Exemplo. O que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou pegar, vou chamar de letra A, o P de probabilidade. Então, eu vou ter aqui, ó, vou pôr um número qualquer aqui, como eu fiz lá atrás. 1,25 e eu quero ele negativo, tá? Menor que a minha distribuição normal, menor que 0. Porque a minha média é 0. Eu não sei qual o valor dela, eu tô chamando de 0. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou traçar a minha distribuição normal visualmente para vocês entenderem, porque eu acho que o gráfico ele dá essa ideia pra gente do visual. Põe aqui a minha média, então 50% de um lado, 50% do outro. E vem aqui, ó. O que esse sinal de menos está fazendo aqui? Esse sinal de menos aqui, ele só vai servir, pessoal, para a gente identificar de que lado da curva eu vou trabalhar. Se é do lado direito ou se é do lado esquerdo. Ele só serve para isso. Então, nesse caso aqui, eu tô olhando aonde? Do meu lado esquerdo. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou marcar 1,25. Qualquer lugar. Mas eu não vou pôr o sinal de menos, tá? 1,25, ó, não ponho. O menos é só para identificar se ele tá do meu lado esquerdo ou do meu lado direito. Ele tá dizendo para mim que é até o 0, correto? Então, eu vou fazer tudo isso aqui, ó. Tudo isso daqui que eu estou pintando é o que o problema quer, tá? Bom, fizemos isso, não fizemos? Vamos voltar na nossa telinha anterior para a gente identificar onde está esse 1,25? Então, vamos lá. Vamos voltar na nossa tela anterior. Vamos achar 1,25? Então, vamos lá, ó. Então, ó, 1, tá aqui, ó. 1,2, lembra que é 1,25. Então, eu vou pegar 1,25, ele tá aqui, ó, 1,25, ó, o 5 tá aqui, desci, tenho esse valor aqui, ó, vocês estão conseguindo entender aí, ó, 0,3944, então 0,3944 é o número que eu vou colocar lá e é aquela área que tá colorida no meu desenho, no meu problema. Olha ela aí, ó. Então, esse valor aqui, ó, significa que eu tenho uma probabilidade, né, de 0 menor que Z menor
que 1,25, que é quanto? 0,3944. Ou, se eu multiplicar por 100, eu vou ter 39,44% do probleminha. É a área da curva que o problema está me dando. Olha aí, ó. Tudo bem? Então, é essa área aqui, ó. Essa área representa 39,44%. Ok? Deu para entender? Se não, você volta, né, o que eu fiz e olha novamente, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. São 5 exemplos diferentes que eu vou dar para vocês aqui. Bom, agora nós vamos para quê? Para nosso segundo exemplo. Então, vamos lá. O nosso segundo exemplo é dessa forma. Probabilidade de menos 0,5, tá? Menor que a distribuição normal, padronizada, menor que 1,48. Opa, apareceu 2 números agora. Ou se um já estava complicado, 2. Mas vamos lá, não tem nada complicado. A mesma coisa que nós fizemos na anterior, nós vamos fazer nessa. Vamos traçar a nossa distribuição normal. Olha, aí eu tenho um negativo aqui, que lembra que eu falei? Esse negativo só diz para mim se eu tô do lado esquerdo ou do lado direito. Então, eu venho aqui, ó, 0,5, não põe o sinal de menos. Ele só identifica se eu tô do lado direito ou do lado esquerdo. E 1,48, que ele tá positivo, ele vai ficar aqui, ó. O que o problema está querendo? Que é entre, então, entre esse número, entre 0,5 e 1,48. O que eu vou fazer aqui, ó? O problema que é tudo essa medida aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, para nós, ó. Vamos entendendo o que o probleminha está falando conosco aqui, ó. Então, ele quer que esteja entre 0,5, né, do lado esquerdo da média, e o lado direito, que é 1,48. Bom, vamos lá na nossa tabela para entender onde estão esses valores? Então, vamos lá. Bom, voltamos aqui, então, na nossa tabelinha, né? Então, o que o probleminha está dizendo lá? Que ele quer entre 0,5 e 1,48. Então, vamos pegar os dois valores, tá? Ó, 0,5, o próximo valor é 0, porque é 0,50. Então, eu venho aqui, ó, esse é o valor que o problema quer. Então, vamos anotar ele aqui, ó, 0,1915. Esse número nós vamos levar lá para a próxima tela. E o próximo número é 1,48. Então, 1,48. Então, eu venho aqui no 1,4 e vou lá no 8, ó. Vamos brincar de batalha naval aqui. Ó, o 8 tá aqui, ó. Venho aqui. Então, 0,46. Então, 1,48 é o mesmo que 0,4306. Vamos levar esses dois números lá para a nossa próxima tela agora. Olhamos a nossa tabela e vamos para lá. Bom, estamos aqui. Então, vamos lembrar qual que é o valor? Para 0,5, eu tenho um valor de 0,1915. Para 1,48, eu vou ter 0,4306, tá? Multiplicando por 100, esse daqui tá me dando 19,15%. Lembra que eu estou trabalhando em probabilidade, posso deixar em decimal, posso deixar em porcentagem. Aqui nós estamos optando em deixar em porcentagem. E o próximo vai ser o quê? Multiplicado por 100, 43,06%.
Bom, eu não falei para vocês que é entre, ó, tá entre 0,6 e 1,48? Se tá entre, ó, vou até escrever aqui em cima, ó, entre. Se tá entre, eu vou somar. Então, isso daqui vai me dar 2, 9, 12, né? Vai 62,21%. Então, essa área toda aqui, ó, vale 62,21%. Tudo bem? Então, nós fizemos dois exemplos. Então, nós estamos no exemplo A, no exemplo B. Agora, nós vamos para o exemplo C. Lembrando que se tiver dúvida, volta o vídeo para você estar revendo a atividade. Nosso terceiro exemplo. Vamos continuar aqui. Lembrando que nós temos aí, dos que eu falei, 5 exemplos diferentes para mostrar para vocês. Então, o nosso terceiro exemplo vai ficar como? Probabilidade, né? Ele vai entrar aí na probabilidade, né, de 0,8 menor que a distribuição normal padronizada, menor que 1,23, ok? Dentro da nossa curva da distribuição normal, o que eu quero que vocês entendam? Presta atenção. Ó, tô fazendo o desenho exatamente para vocês entenderem. Eu tenho aqui a média, porque depois nós vamos ver a média, numa situação problema, ela tem um valor identificado. Aqui nós estamos chamando de zero, é o meu ponto central, tá? Onde eu começo. Nesse caso aqui, ambos os dois valores estão positivos, então ambos os valores vão ficar à direita da minha curva. Então, vou fazer tudo de uma outra cor aqui para vocês entenderem, ó. 0,8 e 1,23, aleatoriamente em qualquer lugar, não precisa estar exatamente no valor. O que o problema está querendo aqui? Opa, apagou aqui. O que o problema está querendo? O problema está querendo exatamente essa área aqui, ó. Vou até pintar de outra cor para vocês, ó. Ele quer essa área de entre 0,8 e 1,23. Isso aqui é o que o problema quer. Só que o problema está me dando o quê? O problema está me dando essa área aqui e essa área aqui, ó. É isso que nós vamos entender agora, tá bom? Então, vamos lá para a nossa tabelinha para vocês entenderem aonde elas se encontram. Então, eu vou voltar aqui, ó, na tabelinha. Quais os números que nós colocamos lá? 0,8, ó. Então, 0,8, ó, 0,0, porque 8 é 80, ó. Então, eu tenho esse número aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para vocês identificarem, ó. Esse número que o problema quer, tá? Então, esse aqui vai me dar 0,2881, tudo bem? Só que tem mais um número. Qual que é o próximo número? 1,23. Então, eu vou fazer a mesma coisa. 1,23, ó. 3 está aqui, ó. Então, esse número, ó. 0,3907. Então, eu vou pegar esse número para 1,23, 0,3907. Esses dois números eu vou transportar lá para a nossa tela que a gente está trabalhando, tudo bem? Então, vamos lá para a tela. Essa é a tela que nós estávamos. Então, vamos trazer os valores para cá. 0,8 corresponde a 0,2881. 1,23 corresponde a 0, opa, deixa eu apagar aqui, 0,3907, correto? Deixa eu arrumar esse 2 aqui. Então, nós temos esses dois números. Bom, agora que vem a historinha, né? Porque eu achei de 0,8, eu achei essa areazinha aqui, ó.
tudo isso aqui, ó. 1,23 eu achei tudo isso aqui, ó. Toda essa parte que eu tô pintando aqui, ó. Vai aparecer aí na tela para vocês. O problema aqui é o quê? O que tá em verde. É esse que o problema aqui é. Se eu somar 0,28 com 0,3957, eu vou passar de 50%. E essa minha área da curva só tem 50%, aonde eu tô, né? Do lado direito do zero aí, ó. Então, se eu somar 28,81 com 39,07, vai ultrapassar 50%. Então, qual que é o pulo do gato aqui? Se ultrapassou, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que subtrair. Então, eu vou pegar 0,3907 menos 0,2881. Isso daqui subtraído vai me dar um valor de 10,26%. Então, a área que o problema quer, e aqui eu já multipliquei por 100, é essa aqui que tá em verde, ó. Tá? Essa aqui, ó. Vou pôr uma setinha aqui, ó. Tudo bem? Então, vamos lá. A diferença da anterior para essa. Da anterior, eu parti do negativo até o positivo. Aqui eu só tô tudo do lado direito da curva normal. Se eu tô tudo do lado direito da curva normal, se toda essa área aqui, ó, vou até pegar uma outra cor aqui, ó, vou pegar um azul, tá? Se tudo isso daqui que eu tô circulando é 50%, automaticamente, quando eu somei aqui, ó, já vai ultrapassar os 50%. Portanto, o que eu tenho que fazer aqui? Subtrair. Essa é a área que o probleminha quer. Tudo bem? Tá? Então, vamos para o nosso quarto exemplo. Então, o nosso quarto exemplo é a nossa letra D, tá? É uma distribuição normal, padronizada, e ela é maior que 0,6, tá? O olhar é o mesmo do anterior, ó. Eu tenho aqui a minha curva. O centro dessa curva, para eu saber onde eu tô, vou chamar de 0. E ele quer aqui, ó, maior. Então, ó, maior. Se é maior, tá? Então, eu tô fazendo tudo do lado direito. Então, o problema, ó, tá me dando isso aqui. O que que o problema quer? Ele quer toda essa área que tá aqui, ó. Vou pegar uma outra cor aqui, ó, para vocês entenderem. O problema quer isso, ó, maior. Só que o problema não me dá isso quando eu olho lá na tabelinha, tá? O problema me dá de 0 até 0,6, ó. Então, isso aqui, ele me dá. Então, ó, então aqui, ó, tá dando, tá na tabela, tá? Então, ele tá me atribuindo, ok? Então, aqui, ó, agora o que eu vou fazer? Eu vou lá na tabelinha e vou achar o 0,6. Vamos voltar aqui na tabela, ó, 0,6 na tabelinha. 0,6, ó, tá aqui, ó. Como o próximo dígito, ele é 0,60, né? Eu preciso do segundo e terceiro dígito. Tanto o segundo quanto o terceiro dígito é 0. Então, aqui, ó, eu tenho isso aqui, ó. 22,57%, tá? Vamos voltar lá no nosso problema. Só um minuto, chegamos nele. Então, o que o problema deu pra gente aqui, ó? Ele deu exatamente isso aqui, ó. 22. Então, retomando aqui, o que o problema nos deu? Ele nos deu 0,2258, que é o que está na tabela. Se eu multiplicar por 100, eu tenho 22,58%. Só que o problema deu o quê? Deu essa área aqui, ó. Essa que eu tô pintando de preto, ó. E não é essa área que o problema quer. O problema quer que seja o quê? Ó, maior. Então, ele quer essa área que eu pintei aqui, ó, de outra cor, tá? Que eu pintei mais coloridinho, que tá de pink aí, ó. Então, agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar os 50% da área, que é o todo,
e subtrair os 22,58%. Quando eu faço isso, eu vou encontrar 27,42%, que é essa área que está aqui nessa cor pink, ó. Então, tudo isso aqui vale quanto? 22,42%, tá? Então, tem um probleminha aqui, ó, que é esse sinal de maior. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de analisar isso, tá? Então, o sinal maior, menor, mais que, menos que, entre. Então, tudo isso aí é o que vai o diferencial para eu entender quando eu olho a curva. Então, se você faz o desenho, você consegue enxergar de forma mais clara e mais nítida, tá? Ok? Então, vamos para o nosso próximo, né, e último exemplo, para que depois a gente possa ir para as situações problema. Chegamos no nosso último exemplo, que é a nossa letra E. Então, é a probabilidade de Z ser menor que 0,92, correto? Então, vamos lá. Vamos marcar aqui no gráfico onde isso tá. Porque aí vai ficar melhor pra gente, nós todos nos entender. Desculpa o meu gráfico, que ele não fica bom, mas é um exemplo. Bom, vamos lá. Ele quer que seja menor, então ele quer tudo isso aqui, ó. Então, eu tenho aqui 0,92, porque ele é positivo, e o probleminha tá falando tudo pra cá, ó, tudo isso, ó, tudo, ó, tudo pra cá. Menor, ó, porque eu tô aqui nesse símbolo, tá? Ele que vai dizer pra mim. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos lá na nossa tabelinha, vamos voltar nela, a gente acha o 0,92 e eu finalizo com vocês essa parte. Bom, chegamos agora na nossa situação problema. A situação problema diz o seguinte: um teste padronizado de escolaridade tem distribuição normal com média, então vamos lá, média 100. Então, é a primeira informação que o problema nos dá. E desvio padrão de 10. Determine a probabilidade de um indivíduo submetido a um teste ter nota maior que 120. Então, vamos lá, nota maior que 120. Esse aqui é o X, tá? É o X do problema. Então, o que o problema está querendo. Como que eu vou achar isso dentro da tabela? Eu padronizo. Então, vamos lá. Normal padronizada, então eu vou achar, eu estou padronizando para chegar nessa tabela. Lembra que essa tabela ela é padronizada. Eu tenho aqui o que o problema está pedindo, menos a média que o problema já me deu, dividido pelo desvio padrão. O que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos substituir esses valores agora. O que o problema está querendo? Que a média seja maior que 120, correto? Ele me dá a média é 100, dividido por quem? Pelo desvio padrão, que é 10. Então, 120 menos 100, 20. 20 dividido por 10. Isso vai me dar quanto? 2. Então, eu sei que a minha probabilidade dessa distribuição normal ser maior que 120, né? Opa, sumiu 20 dali. Então, ele sabe aqui, ó, que eu tenho 2. Onde está esse 2? Eu venho aqui na minha tabela, ó. Olha o 2 aqui. 2. E aqui do lado está o 0,4772. Então, isso daqui representa 0,4772. Ou 47,72%. Vamos ver como isso fica na curva? Ó. Desenhando a curva. Lembra, a minha média é 100. Aqui está o meu 120. Lembra que esse 2 é apenas para eu localizar na tabela, tá? Na curva continua 120, porque agora a gente tem uma situação problema. O que o problema está querendo é isso aqui, ó. Porém, o que o problema está me dando? O problema está me dando essa área aqui, ó. Essa que eu estou pintando de verde. O preto o problema quer, o verde é o que o problema está me dando. Esse verdinho representa quanto? O verdinho representa
Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais grossinho. O verdinho representa 47,72%, tá? O que o problema tá querendo? O problema tá querendo essa parte que tá preta aqui, ó, rachurada em preto, ele quer maior. Então, o que eu vou ter que fazer? Se tudo isso tá do lado direito da curva, eu vou ter que fazer 50 menos 47,72%. Isso vai me dar quanto? 2,28%. O que nós temos que entender aqui? Vamos voltar no problema. Ele quer quantos por cento dos alunos teriam nota maior que 120 num banco de dados. Então, num banco de dados, teria 2,28% dos alunos teriam nota maior que 120. Essa é a interpretação, essa é a inferência. É para isso que nós fazemos a distribuição normal, porque eu vou estudar o que está entre, o que está maior, o que está menor, tá? Então, é dentro desse contexto que nós vamos fazer esse estudo. Para resolver a letra B, a letra C e a letra D, a gente usa aquelas 5 questões, aqueles 5 exemplos que eu passei anteriormente para vocês. Então, fica aqui, né? A nossa aula de hoje de distribuição normal de probabilidade, que ela pode ser utilizada em várias áreas do conhecimento, como eu passei para vocês, em administração, economia, engenharia, psicologia, logística, várias áreas. E se inscreva nesse canal, né? Se inscreva porque nós teremos aqui outros vídeos, com certeza relevantes para você. E indique para os amigos. Se inscreva, dê o joinha e até o próximo vídeo. Abraços!